Bem-vindos a mais um episódio do Eu Sei Que Pode e Amigos. E o tema de hoje ele é extremamente relevante. Nós falávamos no episódio anterior sobre a importância do pilar de pessoas, dentro de qualquer empresa, e da singularidade quando você trata do ser humano. E o tema de hoje, do nosso episódio, ele vem para contribuir, para fortalecer ainda mais esse olhar, acho que trazer insights de boas práticas que podem sim ser fonte de conversas, de implementação e de projetos super importantes, tanto no dia a dia das empresas, quanto olhando realmente para o ser humano que está lá dentro todos os dias, vivendo os desafios que qualquer empresa traz. Então, gente, para o episódio de hoje, eu tenho o prazer de ter como co-host o Fábio. Fábio, seja muito bem-vindo novamente ao Eu Sei Que Pode. Você, além de ser um profissional super de referência, é alguém que já faz parte da família do Eu Sei Que Pode, da nossa família. Então, prazer ter você aqui de novo. Obrigado, Renata. O prazer é meu. É muito bom estar aqui e poder participar dessa nova fase do Eu Sei Que Pode. Eu Sei Que Pode e amigos. Estamos entre amigos. E falando disso, essa proposta do Eu Sei Que Pode e Amigos é que você traga também um convidado que possa contribuir com esse tema, trazendo também sua expertise, sua experiência. E conta pra gente com quem você convidou para esse episódio de hoje. Então, tcharam! Total expectativa! Bom, a minha convidada é a Valesca. Ela é uma parceira de trabalho de um grande período já, de grande tempo. De anos. Ela é farmacêutica, empresária, tem uma visão do todo da saúde de uma pessoa, tem uma integralidade das pessoas. E por ser empresária, ela também olha para isso com outro olhar para dentro da empresa. Ótimo. Então, essa é a minha convidada. Ai, Valesca, então, se apresente pra gente. Se apresente para as pessoas aqui que estão curtindo o episódio do Eu Sei Que Pode, Amigos. Sim. Então, eu sou a Valesca, sou farmacêutica, bioquímica, sou proprietária da Botica do Vale. Estou lá na Botica há 25 anos. Uau, Valesca. Primeiro como farmacêutica, depois entrei como sócia. Gosto muito dessa parte integral. Então, muito feliz de estar aqui, participando hoje. Ai, que ótimo. E eu acho que o bacana do Eu Sei Que Pode é trazer e construir pontos tão importantes, acho que tão relevantes para o dia a dia, sabe, Vanessa? E quando o Fábio trouxe o teu nome, trouxe a proposta que nós poderíamos construir juntos como tema, faz todo sentido. Porque se a gente for olhar, Fábio, pensar no que era o cuidado com a saúde laboral, do colaborador há anos atrás, quando você pôde partilhar a tua história com a gente no Eu Sei Que Pode, que você atuava dentro de empresas, para a realidade de hoje, eu acho que não dá nem para comparar. Como é que você vê essa mudança? É uma mudança enorme, Então, estamos falando de 24 anos atrás. Não vamos falar de tempo! 24 anos atrás, quando eu me formei, Me formei em 2001 e já comecei nas empresas, como a gente falou, e o cuidado ele era muito cartesiano, Ele era muito músculo-esquelético, ele era muito baseado apenas no CID informado pelo médico, ele era muito, aqui não funciona, vamos colocar aonde? Então, remanejava a função, mas não olhava para a pessoa. Fato. E hoje nós temos um olhar pro indivíduo, nós temos um olhar humanizado, nós temos um olhar porque envolve aquela pessoa. Tem um termo bonito que eles utilizam, que é o biopsicossocial, Então, hoje, há um olhar para isso dentro da área da saúde e da saúde ocupacional está mudando. Ainda acredito que tenha muita coisa para ser observado a respeito desse olhar integral, mas está mudando. Não apenas olhar para o corpo dele, mas esse entorno que faz ele reagir, que faz ele se adaptar ou não se adaptar àquele meio, e esse entorno que é de fora, que é a minha casa, os meus amigos, e esse entorno que é dentro, que é a empresa, a minha equipe, o meu gestor. Então tem muita coisa para se olhar aí dentro da saúde ocupacional hoje. Nossa, e acho que quando nós trouxemos a questão do tema, Valesca, e conversando sobre o quanto você traz isso para o dia a dia do teu negócio, a quantidade de pessoas que vocês têm hoje, faz sentido, você também percebe essa mudança e tem esse desafio no teu dia a dia com o tamanho de equipe que você gerencia hoje? Muito, muito, e a gente sabe que o ser é único. Então, assim, não tem como ele dividir a casa e o trabalho. Por mais aquela frase de antigamente, que a gente ouvia muito, deixa os problemas em casa e vem trabalhar. A gente sabe que no dia a dia isso não se aplica. Verdade. A pessoa é uma pessoa só. Então, a gente tem que olhar ela como
uma ser pessoa humano única, integral e único, né? Porque também cada um traz as suas histórias. Então as pessoas se tornam diferentes ao longo da vida, Nossa, né? e você trouxe um gancho que eu acho que é muito relevante, né? O quanto cada um traz a sua história e isso vai se misturando, né, no dia a dia do negócio, dos desafios, e, enfim, e do convívio, né? As pessoas com quem eu convivo. Então eu tô às vezes até reagindo a tudo isso. E assim, né, Fábio, para quem tá participando, tá ouvindo hoje o podcast, mas não ouviu a tua história em específico, né, queria que você falasse um pouquinho, né, de qual é hoje a tua especialidade, né, dentro desse nicho, vamos pensar, né, de terapias integrativas, de cuidado com essa integralidade do ser humano, até para a gente poder trazer isso daqui a pouco até como uma forma de desenvolvimento e até de um olhar para as empresas, para outras formas de tratar, às vezes, uma patologia, uma depressão, uma ansiedade, um burnout, que são coisas que hoje estão super corriqueiras, infelizmente. Sim. Bom, para quem não assistiu lá, né, eu sou fisioterapeuta e utilizo a osteopatia como uma ferramenta de tratamento. A osteopatia juntamente com uma outra técnica que é as 5 leis biológicas. Em resumo, são técnicas que aliviam dores, mas que olham para o indivíduo e para o que o sistema nervoso dele me fala sobre ele. Então, tem o sistema nervoso autônomo, que são as nossas reações, que, como eu expliquei lá. E essas reações, elas trazem um imprint, né? Elas imprimem no nosso corpo uma reação. E essa reação pode trazer disfunções, pode trazer dores, pode trazer uma série de outras coisas. E como eu já falei e costumo falar, como o corpo conta uma história, e a Valesca falou de história agora há pouco, porque cada um traz uma história. E a história contada para mim, ela é através do corpo. Né? E também, muitas vezes, através de defesas do comportamento, que é onde pode entrar algumas reações que as pessoas têm ao estar no ambiente de trabalho, né? Por exemplo, sei que vou trabalhar amanhã e hoje começou a dor de cabeça. Por quê? Não é mera coincidência, Não, de né? fato. É domingo, final do dia, começo a ter isso. Então, existe muita coisa envolvida nisso, né? Então, a gente eu trabalho baseado nisso. A Valesca faz uma extensão muito bonita do meu trabalho, porque quando nós identificamos, né, no paciente, eu identifico no paciente que aquela dor tem também uma história de defesa, ou por desvalia, ou por excesso de cobrança, ou porque se sentiu injustiçado, e tem todas essas questões, a Valesca me ajuda muito através de toda a parte que ela utiliza, olhando para a pessoa como um todo, mas não através da alopatia, e sim através de outras ferramentas que ela vai poder falar um pouquinho mais. E eu vou pegar o gancho da história, porque talvez a Valesca possa nos elucidar um pouquinho melhor sobre história. Então, se o corpo conta uma história para mim, e ele imprime isso no corpo, né? E isso vai trazer uma consequência no seu dia a dia, como essa pessoa vai reagir, essa história está na nossa genética também, né? E aí nasce um entendimento que é importante que nós possamos ter, e dentro da empresa também, até tanto para quem é gestor, para quem é coordenador, ou para quem está gerindo essas pessoas, entender um pouquinho sobre a epigenética. Talvez a Valesca possa trazer um pouquinho disso para nós. Gosto muito. Boa, conta pra gente. Para mim foi uma novidade, mas acho que tenho certeza que vai ser bem contributivo para todo mundo que está ouvindo. Eu acho que a epigenética, ela é libertadora. Porque a gente, na história, a gente carrega a genética, né? Sim. Dos nossos avós, mães, pais, dos nossos antepassados. Só que antigamente a gente se tornava refém dessa genética. Se minha mãe tem, eu vou ter aquela doença, se meu pai... E as pessoas, às vezes, nem se cuidavam porque elas diziam, não, eu vou ser diabética. Vai acontecer porque comigo. A minha mãe a minha avó a minha tia é... E a epigenética, ela vem trazer uma coisa muito diferente. Ela vem nos trazer um cuidado que é assim, aquele gene vai desenvolver ou não, dependendo do que você faz hoje. Se eu tiver a mesma alimentação, a mesma falta de atividade física, se eu repetir a história dos meus antepassados, sim, provavelmente essa doença vai se manifestar. Mas se eu mudar essa história, se eu tomar a rédea da minha vida, eu realmente fazer mudanças... Escolhas melhores, esse é só uma genética. A epigenética, então, o que é epigenética? É o que eu penso, o que eu como e o que eu faço.
de atividades físicas. Então, ela é um conjunto. Por isso que é muito importante a gente cuidar também onde os nossos filhos estão inseridos. Ou o tipo de música que eu escuto. Que eu consumo de uma maneira geral. Isso. Ou os meus funcionários, né? Vamos falar de empresa um pouquinho, né? Sim. Como que é aquele ambiente? É um ambiente saudável? Ou é um ambiente de reclamação? Ou é um ambiente... Porque eu adoeço. A minha energia, eu adoeço porque a epigenética faz eu... Vocês já viram uma coisa assim que eu acho bem interessante que eu falo para as meninas? Às vezes você chega bem animado e, de repente, você chega num lugar que ele tá todo mundo reclamando, daqui a pouco você fala assim, meu Deus, parece que eu fui sugado. Parece que a minha energia foi embora. E isso é real. E isso hoje, ele não é esotérico, isso é ciência. É ciência. Isso é provado na ciência. O Dr. Hawkins tem até uma tabela que ele faz das emoções, que dependendo da emoção que eu tenho, é a minha vibração. E quanto mais alto eu vibro, que é uma frequência, mais saúde eu tenho. E quanto mais baixo eu estou, então, emoções como tristeza, vergonha. Então, a gente tem que olhar para isso, porque a pessoa vai adoecer, né? Ao longo do tempo, ela vai adoecer. Então, por isso, a gente tem que olhar isso para os funcionários, não só o físico, porque o físico está padecendo pelo esse desequilíbrio energético. Nossa, imagina, a gente está trazendo um nível de consciência que ele é realmente libertador e ele pode sim ser um grande direcionador no dia a dia das lideranças das empresas e até como oportunidade de tratar realmente as patologias, sejam físicas, emocionais, mentais, de uma outra forma que não só através da medicação. Porque quando a gente fala que é integral, né, e a gente falando disso na reunião de briefing do podcast, Fábio, né, foi algo que eu fiquei pensando depois, quando você trouxe, né, o corpo ele imprime a dor, você gera um insight, traz um sprint que vai fazer com que eu reflita a partir daquilo para tentar entender gatilhos ou minimamente a necessidade de ter alguém comigo suportando aquele tratamento e eu entro daí com você no sentido de frequência e de complementos até florais, como você comentou, que vão ajudar no tratamento das emoções. Olha a integralidade disso. É isso aí. Fantástico. Porque as terapias, para a gente fazer uma divisão bem simples, ou eu trabalho biofísico, a física ali, bioquímica, desculpa, ou eu trabalho bioquímica, que são realmente medicamentos, vitaminas, minerais, tá? É bioquímica, eu estou nutrindo esse paciente, ou eu trabalho de forma biofísica, que é onde eu entro com floral, homeopatia, frequencial, que daí são produtos de energia. Então, você olha aquele organismo de duas maneiras diferentes. Ou eu nutro com biofísica ou com bioquímica. E, na verdade, nós precisamos dos dois. Eles são igual nós somos parceiros. Porque o que o Fábio faz, a gente não consegue fazer na farmácia. Então, a gente encaminha e ele vai fazer todo um trabalho com o paciente. E, às vezes, quando ele precisa de um aporte ali, o paciente não está dando conta. Ele já entendeu, mas ele não está conseguindo aquele empurrãozinho. Isso. A gente entra com floral para trazer até ele melhorar. Isso. É isso mesmo que a Renata falou e que você fechou, até para todos entenderem. Por mais que eu ache, né, traga para aquele paciente que aquela dor tem um envolvimento com uma situação dele que tem a ver com a história e que ele não precisa repetir a história, porque a história é de quem veio antes, não é dele. Boa, vai ter insight. A história é de quem veio antes, não é dele. E ele precisa romper com isso. Entender aqui e não trazer para cá é complicado. Não vai resolver. Agora, eu digo, né? Aqui e aqui parece tão perto. Mas às vezes a distância é muito longa. O caminho é árduo, o caminho é árduo. Às vezes a distância é muito longa. Então, assim, aí é que tá. Quando eu recorro, né, e peço para a Valesca, para ela, para o conhecimento dela e toda a equipe dela, é porque eles vão ser o quê? Eles vão ser o suporte daquela caminhada para aquele momento. Até que aquela pessoa, que é um colaborador, que está dentro de uma empresa, que desempenha uma função... Às vezes numa cargo de liderança, de direção, conduzindo. Exato. Possa ter... completar a virada de chave, possa completar esse novo caminho. O que eu costumo dizer é assim, o caminho que está impresso, né, ele é o mais fácil. Ele já está asfaltado, já tem calçada. Cara, todo mundo quer pegar aquele caminho, porque é o que ele sabe. Sim. E o novo caminho ainda é uma picada.
tu tá abrindo... Sim, tipo do mato alto, né? O termo do mato isso, alto, mato assim. alto, exatamente. Você está abrindo para depois poder pavimentar, para depois... Então, a tendência é escolher. Então, o que a Valesca faz hoje, com o conhecimento dela e o que a equipe dela faz hoje, é exatamente isso. É ajudar o pessoal a... Tipo, eu sei que é para cá, agora me ajuda a colocar, a pavimentar, me ajuda a colocar, para que se torne um caminho fácil também. Ou seja, que seja a minha nova primeira opção e não a antiga. Ótimo. Que é onde vai E fazer é a difícil, ruptura. né, Fábio, a gente lidar com as nossas questões, né? Às vezes a gente não quer, né? Muitas vezes a gente... Agora, a partir do momento que cai na consciência, eu falo que a gente só muda o que a gente reconhece. Eu conheço, adoro essa frase, só Não reconheço. Eu só mudo o que eu reconheço. Boa. Por isso que a gente precisa dessa ajuda. Porque às vezes a gente não se enxerga Só como a reconheço aquilo gente que eu é. conheço, Aí eu gosto falando disso. de mim mesmo, né? Então, muitas vezes, eu não consigo nem lidar com aquilo porque eu não me percebo daquele jeito. Então, às vezes, quando eu vou na consulta com o Fábio, que o Fábio coloca ali, Valesca, mas presta atenção, isso, aquilo, por quê? Ficou ali marcado no meu corpo. E ele vai entendendo Sim. isso, né? Uma vez que ele falou isso, no meu dia a dia eu começo a perceber. E isso a gente faz muito lá com os nossos funcionários. Porque como a gente tem esse olhar de olhar o todo, então a gente vai dando essa... Mas aconteceu alguma coisa? Vamos lá. Alguma coisa na casa, alguma coisa... Porque a pessoa tem que trazer, porque muitas vezes elas bloqueiam também. Sim. Ou elas nem imaginam que aquilo tem relação com a dor do momento, ou porque o corpo vai expressar a dor que eu estou sentindo. Eu trago para o físico. Se eu não olhar para o meu emocional, ele vem para o físico. E quanto mais tempo, pior, né, Fábio? Eu me imagino assim, né? Eu sou hoje, tenho um cargo de liderança, estou à frente de gestão de pessoas. E estou lá analisando, né, as patologias, né, do time. Seja uma dor lombar, seja uma depressão, seja as questões de ansiedade, né? Ou até mesmo dos rótulos que essas próprias, né, as doenças atuais, elas trazem. E eu vou tratando, na verdade, só com o fato do atestado, da questão de turnover, absenteísmo, que são os indicadores tradicionais, né? Lá de trás, né? Quando a gente pensava em gestão de pessoas. E às vezes existem tantas alternativas, né? Tanto oportunidade de gerar essa consciência, mas cabe a nós também, né? Eu digo, a profissionais da área começarem a trazer esse despertar de que sim, né? A saúde ela é integrativa e que existem muitas formas de você contribuir no despertar e no tratamento daquele colaborador. Então, para mim, assim, depois até das nossas conversas, para mim, sabe quando aquela ficha do Eureka, né? Falei, cara, olha que grande potencial, né, de trazer isso como oportunidade, né, as áreas de vocês hoje terem suportes para realmente alçar e direcionar até outros tipos de tratamento. Então, é fantástico pensar dessa forma, né? Então, é corpo, mente e alma. Para mim, assim, nunca fez tanto sentido o corpo, mente e alma. E é mesmo. Como a gente conversou, né, no nosso briefing lá, a segunda patologia... A maior segunda patologia de afastamento e procura hoje, e até de procura por cirurgia, são os problemas lombares. Então, as lombalgias, lombosteatalgias, né? Dentro das 5 leis biológicas e fazendo tratamento pela osteo, mas dentro das 5 leis biológicas, a gente vê isso como possível sentimento de falta de apoio, auxílio, suporte possível de parceria, ou eu estar em falta, depende uma série de avaliações minha para poder dizer se é a falta ou se falta para ele ou se falta ele dar. Certo. Né? Porém, se eu falo de um time dentro de uma empresa, de onde vem essa minha falta de apoio? De onde vem essa minha falta de suporte? De onde vem a minha falta de parceria? É de um igual ou é de um acima? Entende? Então, e o gestor, né, conseguir enxergar isso, conseguir ter essa visão, trabalharia muito diferente e trabalharia a saúde e o alívio da dor de uma outra forma. Ao invés de simplesmente, cara, também você trabalha 8 horas por dia sentado, será que é? Às vezes é até dar oportunidade, sabendo isso um pouquinho, o gestor pode dar oportunidade para a pessoa falar. Porque um pouco da cura, ela já começa na fala. Porque muitas vezes quando você fala sobre aquilo, cai muitas fichas. Até coisas que às vezes está no meu peito aqui, que está doendo, e a partir do momento que eu falo, nossa, mas parece que nem é tudo aquilo que eu estou sentindo esse tempo todo. Sim. Só que eu vou maltratando o meu corpo, né? Então, é muito importante isso, você
e ensinando as pessoas para elas entenderem, e é o que tu falou. Aí você não pega só o atestado, fica em casa 2 dias, volta, daí você não olhou para aquilo, você vai pegar de novo e você vai pegar de novo. Vai virar um ciclo vicioso. Vai virar um ciclo vicioso. E Com nós, na certeza. verdade, não melhoramos a saúde. Né? A gente só está remediando, vamos dizer assim, né? A gente não está indo para o caminho da cura, né? É uma coisa importante você falar sobre remediar, porque você trabalha com a parte... Com remédio, teoricamente, farmácia, Porém, né? Farmácia aqui, ó. porém, Entretanto, todavia. Isso. Essa visão integral que você tem e o recurso, né? A ferramenta medicamentosa é outra. O remédio é outro, né? Ele é um remédio que olha para dentro. Isso. E a gente pode atuar no preventivo. Isso. Porque assim, ó, e por isso que eu falo que cada vez é mais libertador. Porque quando eu atuo no preventivo, eu posso melhorar, independente da idade que eu tenho. E nós estamos aqui para isso. Nossa. Né? É isso que eu acredito. Nós estamos aqui para isso, para evoluir. Então, eu posso me olhar e eu posso ir melhorando ao longo da minha vida. Quando eu não olho assim, eu olho com aquela ideia antiga que nós tínhamos, a gente só piora. Não existe, a gente só vai cada vez mais remédio, mais efeito colateral, mais efeito colateral. E entende isso que é normal. Eu vou e é envelhecendo normal. e eu preciso de mais remédios. Parece que isso, né? É comum. Isso. O tradicional é isso, né? Isso não é normal. É problema de vaidade, né? Isso. Esses dias mesmo eu disse isso. Não, olha, é problema de vaidade. Antes eu tomava um comprimidinho, agora eu tenho que tomar 2, daqui a pouco eu tenho que tomar 3. E é verdade, o quanto isso é repetição de padrão. Isso, repetição de padrão. Olha, gente, muitas exatamente. fichas caindo nesse momento, inclusive, viu? Eu quero uma consulta. Enfim. E quando você se olha diferente, você pode mudar a qualquer momento. A gente, e outra coisa que eu trago, que eu acho assim, que eu acredito muito nisso, você melhora a tua casa. Você melhora seu familiar, você melhora o contato com o teu filho. Quando você entende, às vezes a gente fala, né, que no início era o verbo, que são as palavras. Exato. Então, quando você entende o peso também de uma palavra, você pensa diferente na hora de falar com o funcionário, porque nós somos iguais. Então, o tanto que eu posso ferir essa pessoa, né? Nossa, e o quanto legal isso pode ser o início de uma grande doença ou uma grande dor, né, Fábio? Exato. Então, a gente muda, se você entender isso, e isso são frequências, eu mudo meu lar. Eu posso trazer paz Sim. para um lar que não é um lar tranquilo, né? Questão de ambiência, né? Isso. De ambiência. E eu queria aproveitar o gancho que você trouxe sobre frequências. Sim. Quando eu sei o que é, eu gostaria que sim. você me trouxesse isso pra tá- gente. Isso é informação explicar um- boa, informação Tá? boa. Sobre a frequência, principalmente assim, ó, porque hoje eu sei que você atua com vários florais, mas um que eu gosto muito e que eu vejo muito resultado nos meus pacientes são os frequenciais. Isso. Então, e mais, muito importante, além de falar deles, é desmistificar. Sim, porque ele é ciência. Exato. Não é nada desmistificar uma série de outras coisas. Então, assim, exemplo, eu tô com um paciente que está com dor na região cervical, eu identifico as questões dele que precisam ser trabalhadas e converso com ele sobre as questões dele de autocobrança, desvalia, nananana, e encaminho ele para você. Então, aqui nós temos um sentimento Sim. e uma estrutura física. Uhum. Aonde o frequencial poderia nos ajudar? Então, muitas vezes, você também já vê um desequilíbrio em órgãos, né? Sim. Então, você já fala isso. Ou o cliente vem com aquilo escrito ou e tal, né? um problema de fígado, que De na hóstia comum, fígado. que também pega a cervical à direita, o fígado, Isso. ok. O que a frequência faz? Ela traz a energia correta daquele órgão. E para a gente falar assim, mas frequência... Valesca, frequência é uma energia, isso é muito doido. Não, eu acho que todo mundo aqui já fez eletrocardio ou Sim. eletroencéfalo, né? Que é um exame assim, ó, a agulha não entra lá, né? Ela está aqui, o que ele pega? Ele pega, na verdade, o que é frequência? É uma vibração. E cada órgão, cada substância química tem uma frequência. O que a ciência fez? Elas colocaram a mesma vibração dentro de um vidrinho. E é igual... daí você fala assim, Valesca, mas não vai pegar em tudo? Não, é igual uma antena de celular. Boa Eu não analogia. pego a Vivo na Antena da TIM. Da TIM, eu não pego. Por quê? Porque ela tem uma frequência, que é uma vibração, que mede em hertz. Não sei quanto que é lá, mas vamos Sim. supor que seja 100 hertz.
só vai pegar os celulares que vibram na mesma frequência que vai pegar aquela antena. Então, é a mesma coisa que o produto faz. Quando eu entro com um produto de um órgão, a ciência já descobriu, a física quântica, né, que é um produto de física quântica, quanto que aquele órgão vibra, então você coloca a mesma frequência ali e as células novas que vão nascendo vão trazendo essa memória da frequência nova. Senão elas vão se repetindo com a frequência errada. Por isso que a doença vai cada vez piorando. Fantástico. Uma coisa interessante, Renata, quando eu pego lá na sessão o meu paciente com uma disfunção em fígado, que é a mesma raiz nervosa que vai pegar o trapézio direito, e que dentro dele, na genética, copia um medo de passar fome do pai ou da mãe, e aí vai dar uma esteatose hepática que vai ter o acúmulo de gordura, porque o organismo entende assim, cara, se vai faltar, nós vamos fazer esse negócio reter. Caramba. Aí eu libero a vértebra que manda sinal para o fígado, eu libero a região cervical que ele estava com dor, o fígado está em congestão, ou seja, ele está preguiçoso, então eu estimulo para ele trabalhar, entende? E aí eu encaminho ele para a Valesca. E aí a gente pode associar um outro produto que são florais, que é a frequência de flores. E daí é vibracional. A forma que eles são feitos é bem diferente, tá? Frequência, homeopatia, tal, mas que não vem a causa, mas todos eles são de energia. Quando eu coloco flores, eu posso fazer um buquê, uma flor do medo, uma flor da ansiedade, uma flor dos pensamentos que não param. Então a gente faz Olha, um esses pensamentos buquê. que não param, Esse é bom, né? acho que nós temos muitos eus, enfim, precisando desses Sim, pensamentos que não muito. param. Ainda mais hoje, que a gente não desliga, né? Então, aí começa a trabalhar o paciente esses sentimentos. Então, ele vai trazendo o equilíbrio para esse paciente, enquanto ele vai dando entendendo todo o resto que está acontecendo na vida dele, né, Fábio? Sim. É um período de suporte, enquanto ele vai entendendo para ele ir melhorando. Então, a gente entra com floral, você pode melhorar o órgão, e o Fábio vai melhorando as dores, o órgão melhora e a gente melhora os sentimentos com os florais. E é impressionante, porque os pacientes, os relatos, quando eles voltam, eles falam, nossa, tô calmo, tô com menos medo, e assim eles vão evoluindo. Então, é bem legal. Eu falo assim, são ferramentas e a gente sempre precisa de profissionais e de ajuda, porque cada um auxilia na construção de uma frente para a gente poder melhorar, né? E entenda, falando isso de um ambiente corporativo, esse cara não estaria em afastamento. Esse cara não estaria colocando a culpa na mesa ou na cadeira ou em qualquer outra situação. Sim, seria com um movimento de autorresponsabilidade muito maior. É isso aí. Porque aquilo, né? Eu reconheço aquilo que eu conheço, a consciência é o primeiro passo para a mudança, para a cura, para a melhora. Isso. Então, mas é aquilo, né? Enquanto a gente não traz clareza e exposição sobre tudo isso que é oportunidade de tratamento, às vezes aquele indivíduo, ele realmente nunca nem teve contato. Ele está acostumado o quê? A tomar o remédio, ele está acostumado a ir no médico, ele está acostumado a não prevenir, enfim. E nem, muitas vezes, nem se enxergar, né, nessa integridade. Porque ainda às vezes o paradigma de que não, aqui eu preciso ser assim, em casa eu sou dessa forma, com os meus amigos eu sou dessa forma, quando na verdade, né, é o mesmo ser. É o mesmo ser. Então, assim, que isso tem a ver, né? Com o que a nossa fala tem a ver com o dia a dia das empresas, tudo. Sim. Porque somos nós que estamos lá, no dia a dia. É isso aí. E onde nós podemos ajudar? Num tempo menor desse atestado, porque, claro, o paciente, às vezes, ele vai ficar em casa, mas ele volta em menos tempo, porque ele já melhorou, e uma vez que ele for mudando essas atitudes e entendendo, ele começa a melhorar. Porque ele vai ser mais saudável, mais feliz. Exatamente. Então, ele não vai ficar naquele ciclo vicioso de fiquei ruim, voltei, fiquei ruim, voltei. Não, eu vou entendendo e eu vou melhorando. Eu vou me enxergando também, eu vou enxergando como que eu reajo às coisas do dia a dia, porque isso também tem muito a ver, né, Fábio? Sim. Quando o Fábio pergunta assim, o que aconteceu nesse... Porque marcou. Às vezes, alguma coisa que parecia que era simples, para mim, marcou profundamente. E ali começa uma dor, né? Se eu não olhar para isso, eu vou piorando. Né? Uau! É isso. E um outro cuidado que eu imagino que precisa se ter nesses ambientes, no geral, né? São com os rótulos. Eu acho que os rótulos, eles
vou usar um termo pesado, aprisionam a pessoa. Né? O paciente chega para mim, eu sou fibromiálgico. Tá. Então, eu sou fibromiálgico, né? Ele teve fibromialgia, ou tem fibromialgia na percepção dele. Mas fibromialgia, primeiro que é um diagnóstico que ele não é fechado e não se sabe de onde veio, nem para onde vai. Eu costumo dizer que é a virose músculo-esquelética. Sim. Não sabe o que é fibromialgia, dói em vários lugares, é fibromialgia. Então, assim, particularmente, ele é um poliqueixoso, tem várias dores e é um sintoma. Agora, se ele se apropria, eu sou fibromiálgico, Ele não vai mudar. não vai mudar. Tem Vira uma bengala, o TDAH. Se ele se apropria do rótulo, eu não estou dizendo que não tem as dificuldades. Sim. A questão é, até onde esse rótulo vai ser prejudicial para essa pessoa. Sim, vai ser um condicional. Então, eu me preocupo muito com o rótulo. Né? Até hoje, pessoas da minha geração, né, vamos denunciar tanto assim, mas da minha Super geração... jovens, sabe? Somos super jovens. Quando eu trabalhava dentro de empresas, e às vezes eu recebo pessoas da minha cara, eu trabalho nessa área e eu uso o termo antigo lá de trás, eu tenho LER. Os caras assim, não tem. Para chegar e desconstruir, Sim. é um caminho. Você teve, você viveu, não significa que é algo Isso. que vai te seguir para o resto da vida. Isso, e vamos, aí eu falo assim, vamos olhar hoje para uma outra situação, né? Você teve, e qual foi a condição daquele momento? Não somente física, mas o que estava em torno. É o mesmo do que tem hoje? Não. Só que isso pode ser um gatilho negativo, ficar se apegando ao rótulo, né? Então, isso é interessante fazer essa desconstrução. E eu acredito que a Valesca trabalha bastante essa desconstrução também com os pacientes. E o próprio floral pode também, eu acho que, digamos assim, amaciar o terreno para ir desconstruindo isso, entendeu? Sim. E o rótulo, quando eu sou isso, eu não tenho para que mudar, né? Inconscientemente, porque eu já me dei o diagnóstico, eu acho o diagnóstico muito bom para eu saber que caminho diferente eu vou seguir para não continuar assim, igual o Fábio falou com o TDAH. Gente, TDAH hoje é muito comum. Meu Deus, eu acho que um número gigante dos pacientes que chegam lá na farmácia tem TDAH. Por tudo que nós estamos vivendo, pela tecnologia que nós estamos vivendo, por a gente não desconectar tempo nenhum. Então, essas crianças estão assim, é muito, né? Então, assim, tudo é TDAH? Não, mas ele é um problema real? Ele é. Então, o que nós vamos fazer para continuar vivendo, se formar, fazer faculdade, ter um emprego e dar conta com isso que eu tenho hoje? Então, eu crio um mecanismo diferente, novamente, eu tomo conta de mim, eu entendo o processo, então eu vou criar técnicas. Para mim, sei lá, vou colocar post-it. Para mim, eu vou colocar um som aqui no celular. Para mim, eu já sei que eu fico muito estimulado assim, eu vou fazer menos horas de tela. Então, coisas que eu tenho que fazer para eu realmente me voltar para a terra. Eu vou andar descalço numa grama, né, Fábio? Eu vou sair com uma família, com minha família, com meu pet, Então, eu mudo aquilo. Eu melhoro. E por isso que eu falo, todo mundo pode melhorar. Na minha visão, todos nós podemos melhorar qualquer fase da vida. Basta a gente mudar aquilo que a gente aprendeu que, não, isso aqui não faz bem para mim. Então, que caminho diferente? E procurar profissionais que nos auxiliem, né? Para dar esse direcionamento, porque às vezes a gente não sabe. Mas uma vez que eu aprendi, então o que eu vou fazer diferente para eu melhorar? Nossa. E é isso, né? E ouvindo vocês falarem, eu acredito que o maior milagre é ver milagres, né? Muito. E olha que grande responsabilidade, eu acho que também um tom de realização a cada atendimento que você consegue fazer, você consegue ver alguém que melhorou a partir daquele insight, que está vivendo melhor, seja na sua casa, seja no seu ambiente de trabalho. Você, Fábio, alguém que chega, né? Porque a dor, a gente até brinca, né? Ela acaba com o nosso sistema nervoso, a gente vai perdendo o eixo, vai perdendo referência. Então, ver alguém sair melhor, eu acho que não tem nada mais gratificante. Não tem.
É muito gratificante você ver a pessoa olhar, meu Deus, tu tirou com as mãos. É literalmente eu. No teu caso, O literalmente. O pessoal fala assim, meu Deus, parece que ele é meio bruxo, porque ele fala coisa que eu nem falei nada. Diz onde está sua bolinha de cristal, Fábio? Aonde está essa bolinha de O cristal? corpo é fofoqueiro. Né? Mas olha, pensar nele como um fofoqueiro, olha só, já é uma grande base de informação. Eu digo assim, ó, a gente pode até tentar fugir ou não falar, né? Mas se apareceu no corpo, é porque é uma verdade. Se apareceu no forte isso, corpo, hein? é uma verdade. A pessoa pode até dizer que não, ou tentar evitar, mas se apareceu no corpo, é uma verdade. E às vezes as verdades são boas. E a pessoa não consegue ver a boa verdade. Sim. E a pessoa não consegue ver. É igual as pessoas que não aceitam nem elogio, né? Exato. Tem dificuldade, Tem de se dificuldade. sentir reconhecidos. Isso também é um trabalho, né? Que a gente tem que ir trabalhando formiguinha. Por exemplo, eu tenho funcionário lá que às vezes fala assim, Valesca, eu não acredito que eu vou melhorar. Meu Deus, a pessoa com um potencial gigante. Então, a gente tem que fazer nesse outro... As crenças. Isso. Eu não sei se são crenças limitantes porque ouviu isso de criança ou porque na família não vê melhor. Não sei, cada um traz a sua história, né? Como nós já falamos aqui, né? Mas mudar isso também. E nós temos que ajudar isso para os nossos funcionários. Tentar mudar isso. Você pode, sim. Tem até uma frase que eu falo na farmácia que às vezes eu falo assim, nem que aqui seja só um período para você alcançar voos em outros lugares. Mas viva bem esse período enquanto você está aqui. Viva bem o trajeto. Isso. Eu quero voar. Não tem problema. Mas a gente tem que fazer o melhor hoje, porque eu só tenho hoje. Verdade. Né? A dádiva do presente. A dádiva do presente. E o resto é consequência. Né? O resto vai acontecendo, porque é impossível você fazer o bem ou fazer as coisas certas e colher o mal. Não tem como. É isso que eu falo. Eu acredito também, né? Também. Se a semente é boa, né? Ela tem encontra como. o caminho, ela vai crescer, ela vai germinar, ela vai trazer frutos. Mas é claro que, de novo, a gente volta para a consciência, né? De entender que existe um tempo para. Né? Já dizia a Bíblia, né? Existe o tempo de plantar, existe o tempo de colher. Então, respeitar o processo. E o nível de imediatismo, de autocobrança que a gente vive, às vezes faz com que a gente fique cego até para essas realidades. Sim. E trazendo até um pouco da associação que você falou, das pessoas, dos colaboradores que fazem parte do teu time. Hoje a gente vive 8, 10 horas do nosso dia no trabalho. Sim. Então, esse ambiente, ele precisa ser bom. Eu preciso minimamente entender o porquê ou criar um significado para aquele momento de vida em que eu estou ali. Porque senão fica realmente um vender horas, um dormir e acordar muito sem sentido. E daí a tua entrega, ela passa a ser sem sentido. Você vira numa montanha-russa, um looping, hoje estou bem, amanhã não estou. E daí a gente encontra várias muletas e até justificativas verdadeiras, assim, né? Porque às vezes a pessoa não tem consciência, então para ela aquela é uma verdade. Né? Então não há o que desconstrua algo que você não enxerga. Então, ou seja, eu vejo muita responsabilidade para as pessoas para hoje nós que somos empresários, sim, e que temos as nossas empresas, e a gente está construindo times e está tentando elucidar um pouco dessas questões que são tão importantes. E sim, pensar que isso deve ser uma forma de cuidar das pessoas, mas sim para que a gente tenha resultados melhores. Claro. Porque o trabalho é um meio para a gente realizar sonhos, para a empresa crescer, né, para a gente ter resultado, ter lucro, não é feio que você querer prosperar. Mas você que tem que entender que, sim, fazer com que as pessoas que estão contigo cresçam, também sejam melhores, sejam mais felizes, é o que... Propósito. É isso aí. É isso. Para que nós estamos aqui, né, Fábio? Porque eu não acredito que a gente está aqui por estar. Não. Não, eu não acredito nisso. Hoje provavelmente foi meu último dia de aula com a minha turma hoje. Olha, momento de desapego, Fábio. Fábio é professor, né, Fábio? Há muito tempo. Desde 2008. Olha só. E aí, terminei a prova com eles e tal. Terminou com prova no último dia, professor? Mas é uma prova totalmente diferente. É uma prova totalmente diferente. E eu dou prova em grupo, eles acham o máximo, né? É mais difícil que uma prova individual. Mas eles vão muito bem, eles pegaram o jeito da coisa. E hoje, 2 alunos me chamaram a atenção e eu observo a pessoalidade de cada aluno. Né? Então, é um ambiente de trabalho meu, eu olho para eles na pessoalidade. Não estou lá só para largar conhecimento, conteúdo, né? A minha frase do dia bateu muito com o que a gente está falando aqui.
E aí, eles fizeram, e um dos alunos quase não fala, quietinho, hoje desceu a lenha na prova e tal. E eu olhei para ele, cara... O que aconteceu? Surpreendente. Tudo que o professor falou tá aqui. Eu disse, não. Não, professor, tá aqui. Eu disse, não. Você aprendeu tudo o que eu falei. E você não só entendeu. Você tá fazendo tudo o que eu falei. Olha. Aí ele me olhou. Não, professor. Eu disse, cara, o que a Valesca acabou de falar. Ouve e aceita. Eu tô te elogiando. Sim, incorpora, valida. Isso. Aceita, cara, eu tô te elogiando. Ele ficou vermelho. Poxa, professor, baixou a cabeça, obrigado. Olha, que graça. Então, assim, Você mudou o dia dele, certamente. mas... E aí é que tá, Renata. Quem não precisa disso? Não, pô, tu é carente. Não é questão de carência. É questão de valor. De valorizar aquilo. A questão de valor, a questão de reconhecer que ele teve uma trajetória para chegar no último dia de aula. A gente chama de cadeia lesional. É explicar o que o paciente tem de início, meio e fim. Dele chegar e me apresentar um caso clínico com início, meio e fim e olhar para ele, cara... Tu entendeu, né? Maravilhoso, lindo. Maravilhoso, sabe? Então, e demorou. Eu tive que falar para eles, cara, aceita. Eu tô te elogiando, só aceita. Eu tô te elogiando. Como as pessoas não estão acostumadas A serem reconhecidas. a serem reconhecidas e a se sentirem pertencente àquele meio. Cara, aceita. Sabe? Você é um aluno excepcional. Você tem potencial no que tu acabou de entrar, né? E uma outra aluna, ela também apresentou e na hora eu vi, cara, essa menina tem menina, porque, né, comparando, né? Sim. As idades. Ah, sim. Essa menina tem um olhar para desportiva, para a área do esporte absurdo. Eu não sei se ela enxergou isso ainda. Quem sabe vou acender essa luz. E aí eu falei. No final, ela veio falar para mim assim, chorando, gente. Professor, com lágrima nos olhos, professor, olho vermelhinho. Foi um ano terrível. Olha. E isso para mim, no último dia, fez toda a diferença. Então, as pessoas não estão enxergando as pessoas. Estão olhando para as tarefas, estão olhando para as obrigações, estão olhando para uma série de coisas. E tudo isso, de olhar para o indivíduo, tem a ver com a saúde desse indivíduo. Tem a ver com quem ele é, né? Então, isso que você falou, né, sobre ver e olhar. Então, acho que se nós dentro do ambiente corporativo tivermos esse olharmos para as pessoas, né, vai fazer total diferença na saúde da pessoa. Total diferença. Olha, Fábio, se não fosse sua mensagem, eu diria que que já tinha sido, porque foi fantástico. Que baita insight. E é ver a beleza que é o ser humano. De reconstrução, de reinvenção, essa questão da singularidade, de poder olhar, independente de serem pessoas, às vezes na mesma função, né, no mesmo cargo, às vezes com as mesmas atividades, mas o quanto permitir que elas também coloquem esse sprint, né, de quem eu sou naquele dia a dia, acho que é algo que não tem preço. Não. E outra, você melhorando, você vai querer isso para o outro também. Aí a gente cria a corrente do bem, né? Faço bem, sem querer, sem pretensão, mas você recebendo, dificilmente você vai querer repetir o mal para o outro. Você vai querer o mesmo sentimento. E a gente muda o ambiente. Sim, a gente expande A isso. gente expande isso. Eleva a frequência, a energia. É isso aí. Olha, fantástico. É isso aí. Fantástico. Eu tenho certeza que um episódio de muitos insights. E foi para mim também, né? Eu sou fã de terapias integrativas, né? Conheço o Fábio, né? Vivo a microfissioterapia também. E gosto de física quântica, entendo também, acredito muito nessa questão do quanto nós somos energia. E a gente está fazendo o tempo todo essa troca. Então, e dentro da nossa fala, né, tudo que eu brinquei, né, que eu queria uma consulta com a Valesca em breve, porque daí eu desconhecia a questão do frequencial. E olha que eu já conheço alguma coisa, então eu imagino o quanto foi contributivo toda a tua fala. E, de novo, né, para mim nunca fez tanto sentido, eu já pensava nisso nos negócios, né, corpo, mente e alma. Corpo quando eu penso em resultado, mente quando eu penso em mercado, em clientes e oportunidades, e alma quando trazia o escopo de pessoas. E hoje, a partir da nossa fala, para mim foi assim, nossa, também é corpo, mente e alma. E que bom hoje, né, já ter essa clareza de
possibilidades de tratamento que abracem isso. Então, foi fantástico. Bom, e a gente tem, viu, Valesca, aqui, né, um hábito, né, Fábio? Agora o Fábio é host também, então, enfim, ele está muito à par, né? Um momento de permitir que, né, que vocês possam deixar uma mensagem. Como dentro do tema que a gente falou, que tu está sentindo no teu coração, para quem ouvir o episódio, ficar com essa fala da Valesca, viu? Entendi. Então, eu te peço para olhar para a câmera e deixar esse teu insight. Vou usar a tua palavra de permitir e vou dizer, se permita. Se permita conhecer o novo, se permita mudar. Talvez hoje a gente não consiga, mas planta uma semente que muitos dos clientes nossos, eles voltam depois de um tempo. Aquilo faz sentido depois de um tempo. Ou a vida traz coisas que faz aflorar. Então, se permita conhecer, não crie rótulos, dizer assim, eu sou assim e é assim. E eu acredito realmente que a gente pode mudar qualquer fase da vida. Então, a gente está aqui para isso. Crie um propósito e procure mudar. Muito então, bom. é isso. É uma pessoa fantástica, viu, Valesca? Foi um prazer conhecê-la. Igualmente. E você, Fábio? Olha, o meu dizer vai ser a minha conversa com meu filho ontem. Conta, então. Eu estava levando ele pro futsal e fiz uma pergunta para ele assim, filho, o que te faz feliz? Aí ele olhou para mim, como assim, pai? O que te faz feliz? Aí ele falou, aproveitar a vida. Falou, 8 anos. Vai fazer 9 agora em dezembro, no dia do seu filho. Viu? Ele e o bem fazem no mesmo dia. Uhum. Aí eu falei, mas o que é aproveitar a vida para ti, filho? Aproveitar a vida para mim, pai, é olhar para tudo. Olhar para tudo e se acontecer alguma coisa ruim, eu poder olhar para essa coisa ruim e tentar fazer algo bom. Uau. Aí eu olhei, eu fiquei quieto, né? Eu disse, caramba, filho. E aí a gente foi quietinho, Sim, tempinho, tipo, assim. assimilando A gente o foi que eu vou dizer agora. Quietinho, assim. Aí ele falou, pai, isso é o que me faz feliz. Eu falei, caramba, então a gente tá falando aqui de mudança. A gente tá falando de transformação. A gente tá falando de ressignificar, né? E de não ter algumas coisas. Então, e como eu gosto muito, eu vou deixar um versículo bíblico. Gosto muito também. Em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Então, tudo que eu e você vivemos, tudo que nós vivemos, é para o nosso bem. E existe um propósito. Eu tenho um propósito de vida aqui, estabelecido por Deus. Você tem, você tem, você tem. Todos nós temos. E nós estamos aqui por Ele, né? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, eu já amei esse episódio em todas as frentes, assim, desde os briefings, porque acho que dentro das minhas crenças, né, olhar para as pessoas, para a singularidade e fazer disso um processo de descoberta e muito engraçado, né? Porque a gente vem de uma semana super pesada, né? Tava comendo com as meninas, assim, cansativo, né? Ontem, 8 reuniões, assim, você chega uma hora que as coisas o seu cérebro nem processa mais, né? E eu super cansada hoje de manhã, né? Até comentei com a Ana, né? A Ana que está sempre com a gente aqui no podcast, enfim, e cuidando de tudo com muito carinho. Mas foi chegar aqui, sentar, sentir o ambiente, começar a receber as pessoas, e eu saio daqui transformada. Legal. Eu saio daqui muito melhor. Então, muito obrigado, viu, por fazerem parte, né, desse dia, por ajudarem a trazer uma ambiência que foi super colaborativa para mim, de trazer a questão dos frequenciais, que é algo que eu quero viver, né, e tornar tudo ainda mais tão significativo, né, pensando nessa tríade de corpo, mente e alma. Só falar uma coisinha, Renata. Claro. Olha como são as coisas, né? Como elas coincidem. E não é, né? Lembra quando eu gravei aqui, eu falei que eu queria ser advogado? Lembro. O que a Valesca queria ser? Eu prestei também para advocacia. Ai, olha! E depois, aí mudei e falei, não, vou ser médica. Aí depois tentei, daí o pessoal ainda dizia assim para mim, mas nada a ver, ser médica e advogada, você tá assim, ó. E me apaixonei pela farmácia. Entrei em farmácia e foi assim, eu sou apaixonada hoje pelo que eu faço, por poder ajudar, por tudo isso que existe, que a ciência trouxe para nós, né?
Então, Nossa. muito bom. Eu queria ser atriz, né? Valesca, então tá tudo bem. Depois fui para a área de finanças, depois para a área comercial, para a área de aqui. pessoas e hoje estou aqui. Enfim, Deus, né? Estou aqui a serviço. É isso aí. Estou aqui a Eu não serviço. sou advogado, mas casei com uma. Então tá tudo certo então tá também. em casa, tá em casa. Bom, viu, gente, para marcar, então, a vinda de vocês aqui no podcast, né, nessa temporada do Eu Sei Que Pode Amigos, a gente tem uma lembrança, Valesca, para vocês sempre lembrarem, né, com Legal, muito obrigado. carinho do Linda, podcast. linda. E, viu, Que top. e muito obrigado, né, Fábio, sempre contributivo, né, acho Eu que agradeço. é um baita de um co-host, acho que foi extremamente, trouxe muitos insights, tenho certeza, né, para pensar no ser humano de forma integral, no dia a dia nas empresas, e para a gente se olhar também, porque eu acho que é sempre oportunidade. Quanto mais a gente fala, mais a gente se percebe, né, acredito muito nisso. Valesca, parabéns, né, eu acredito que vocês estão em frentes em que vocês são, sabe, a luz, às vezes, na vida das pessoas. Então, parabéns pelo excelente trabalho, por estar conosco, compartilhar o teu conhecimento. E, viu, para você que nos acompanha, né, que está curtindo temas aí super relevantes do dia a dia do negócio, do empreendedor, ou mesmo para quem está lá, assim, como colaborador, mas vivendo várias frentes, né, fica esses insights, fica esse episódio maravilhoso, porque eu sei que pode, que você pode, que a gente pode, e amigos, isso muda tudo. Muito obrigada. Oh